Olá, estudantes! Nós vamos discutir agora a avaliação por meio de portfólio. Portfólios de aprendizagem. A palavra portfólio, porte, vem do latim portar, folium, folhas. No caso, como a gente está discutindo em algumas disciplinas, que para frente vocês serão convidados também a fazer, nós convidamos, como o nosso trabalho é virtual, a fazer webfólio, que seria, então, as folhas na web, um processo virtual de colocar trabalhos à disposição. Então, o portfólio, literalmente, seria uma pasta onde se coloca folhas, trabalhos. Mas se nós quisermos pensar a aprendizagem dos estudantes, o portfólio vai deixar de ser apenas uma coletânea de trabalhos bem feitos durante o semestre, mas ele deve ser capaz de mostrar o desenvolvimento, o desencadear da aprendizagem. Então imagine você que nós temos um estudante, vamos começar lá do ensino fundamental, que está aprendendo a ler, e que quando ele chega lá nas séries iniciais, ele é convidado a começar a pensar a sua escrita, que a gente já tinha algumas formas de escrita, e faz os seus primeiros desenhos, as suas primeiras garatujas. Então o professor vai levando este aluno a coletar essas primeiras garatujas, e como a criança ainda não sabe escrever, ele diz, olha, no dia 2 de fevereiro, e põe o nome da criança e anota os primeiros registros que a criança faz do seu corpo, e depois ele vai, na sequência, o professor vai anotando e fazendo a criança refletir sobre o seu desenvolvimento, o desencadear das garatujas para o processo pré-silábico, para o processo silábico, até que a criança dê conta de registrar o seu próprio desenvolvimento. Na matemática, a mesma coisa. Se a criança está aprendendo um processo de adição ou de subtração e erra, por exemplo, no processo de adição ou de subtração, ele erra alguma situação de aprendizagem ali, uma operação com ou sem reserva, ele não lembra de fazer. Então é o momento não de o professor dizer qual que é o erro, é o momento de perguntar ao aluno onde você errou e fazendo-o escrever sobre o erro, se autoavaliando. Por isso o processo de portfólio está muito ligado à autoavaliação. Vocês estão num grupo falando sobre portfólio, tem um outro grupo falando sobre a autoavaliação, mas vocês não vão ter como não falar da autoavaliação. Porque no processo de portfólio de aprendizagem que a gente discute, o processo autoavaliativo é extremamente importante, porque é por meio da reflexão que este aluno vai aprender a aprender. Então isso é muito importante. Então, atrelem isso. A gente pode ter diferentes tipos de portfólio. O portfólio demonstrativo, por exemplo, seria um portfólio em que o professor ou o aluno fazem uma coletânea de atividades mais importantes para mostrar às pessoas. Pode ser um portfólio docente, onde o professor vá registrando o processo da prática pedagógica vivido por ele, e que depois ele pode, no final de uma série, no final de um ciclo, mostrar todo o processo que ele viveu enquanto professor por meio desse portfólio docente que ele construiu. Ou então um portfólio da criança, que pode ser por projeto, que pode ser por disciplina, que pode ser num conjunto, e aí depende do propósito que se quer esse portfólio. Então, nós podemos ter uma construção variada de portfólio, mas sempre pensando que esse portfólio, ele é individual na medida em que a criança desenvolve o seu pensamento de forma individualizada, coletivamente que ela pode pensar, pode levá-la a pensar coisas diferentes, mas aquele processo de como ela pensou é dela. Então é um processo que ela, vocês vão ler nos textos que eu vou falar daqui a pouco, é um processo que ela precisa passar pela metacognição.
é um processo de reflexão maior, de abstração do conhecimento, em que ela precisa ir desencadeando novos conhecimentos. Então, esta videoaula que a gente traz, a gente pensa neste instrumento de avaliação como alternativo, não no sentido de alternativa a outros, mas uma alternativa de significância no processo de ensino-aprendizagem. Não quer dizer que este seja um processo mais fácil, não. Este é um processo extremamente difícil na medida em que o professor precisa delinear bem a sua proposta de construção de portfólio para uma determinada disciplina ou para o seu processo na sala de aula como um todo, determinando que atividades vão compor. Esse é um processo coletivo que precisa ser determinado junto com as crianças, determinar os critérios de avaliação junto com os sujeitos da aprendizagem e um acompanhamento detalhado e sempre pensando na refazenda. Este trabalho não ficou bom, é preciso refazer. E aí este refazer implica constar no portfólio a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, até que uma versão seja consolidada como versão final. Então esse portfólio vai dizendo, olha, eu fiz essa primeira produção que a professora pediu lá na biologia, mas ainda não ficou bom. Ela me solicitou que melhorasse tais coisas e eu percebi que precisava. Faz uma segunda versão, sempre colocando no cabeçalho da atividade, que é a primeira versão, que é a segunda versão, isso tudo para indicar o processo. No final do portfólio, há que se ter uma tabela de atividades dizendo que quando fez a primeira versão, quando fez a segunda versão, né, numa coluna, primeira versão, segunda versão, e quando ele conclui esse trabalho, sempre que aquela tabela é uma tabela acumulativa, sendo que cada atividade será acompanhada de uma autoavaliação do estudante. Agora, nessa atividade, eu me sinto contemplado, eu acho que aprendi tais e tais coisas, né? Então, de uma maneira geral, pensemos, o portfólio é sim uma coletânea de atividades desenvolvidas na sala de aula, que pode conter dinâmicas, entrevistas, fotografias, filmes vistos, observações, estudo de caso, pesquisas de campo realizada, aulas de laboratório e, enfim, todas as atividades que você gostaria de destacar e ter como atividades principais avaliativas. E elas devem revelar, com o tempo, os diferentes aspectos de crescimento deste sujeito. Então pensemos que a avaliação por meio do portfólio, ela é uma avaliação qualitativa, onde o estudante tem a autoavaliação e a autoavaliação dele, que é dele, né? E acompanhada da avaliação da professora. Isso é muito interessante, né? No final do projeto, ou do semestre, ou do ciclo, todos estes registros devem receber uma avaliação descritiva do projeto, que é feita pelo estudante, mas que também tem uma produção da professora ou do professor. Nesse contexto de aprendizagem, esse tipo de avaliação, quando feito desta maneira, não sendo apenas uma coletânea, lembrem, não estamos trabalhando com coletânea, porque esse é um desvio do portfólio, achar que ele é mais fácil e apenas colar atividades, inclusive às vezes atividades xerocadas, e traz aquela pastinha toda pronta para montar, que a própria professora monta. Este não é o tipo de portfólio de aprendizagem que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando numa função social da aprendizagem que prevê uma formação integral, onde o objeto do nosso estudo é o processo de aprendizagem, não o produto. Quer dizer, nós vamos ter um produto, uma pasta, mas aquela pasta ela deve demonstrar um processo de aprendizagem. Então ela não é o produto principal. Os sujeitos não são apenas os alunos, mas alunos, professores. O referencial da nossa análise são as capacidades que vão sendo desenvolvidas. A avaliação não é mais para punição, mas uma ajuda ao desenvolvimento, e os informes são descritivos e interpretativos, né? Isso é muito importante, pensar o que ela desenvolve. Então, as perguntas importantes que a gente deve fazer quando utiliza uma avaliação nesta concepção, que é uma concepção formativa da avaliação,
é o que querem saber os alunos do que eu quero ensinar e o que eles já sabem do que eu quero ensinar. O que eu quero ensinar e quais as experiências que esses alunos já tiveram. O que eles são capazes de aprender, quais são os seus interesses, quais são os seus estilos de aprendizagem. Olha, a gente pouco pensa sobre isso, mas existem teorias provando que existem estilos de aprendizagem. Então, é preciso que você, como pedagogo, que se forma como pedagogo, leia sobre isso. Nem todos aprendem da mesma forma. Há estilos de aprendizagem, assim como há estilos de ensinar dos docentes. Nós precisamos saber disso, né? Então, vejam bem, vocês podem visitar a minha tese de doutorado, onde eu conto a experiência que fiz como professora na UFMG, mostrando a minha experiência na prática pedagógica, usando o portfólio de aprendizagem no ensino superior. O que isso tem a ver com vocês que se formam para o ensino fundamental? Eles também se formaram para o ensino fundamental. O que eu queria ensinar para eles é que eles, fazendo o portfólio como estudante do ensino superior, experimentando na prática, eles poderiam desenvolver portfólios de aprendizagem com seus alunos no ensino fundamental, onde seriam professores. Então foi essa experiência. Toda esta dissertação vai mostrar passo a passo, além de mostrar a concepção, né? Os primeiros capítulos a gente aponta de onde vieram estas possibilidades. Na plataforma de vocês eu não vou retomar aqui, mas existe lá 2 videoaulas, uma sobre portfólio, né? Sobre portfólio de trabalho, e a outra sobre as múltiplas inteligências da teoria de Gardner, né? Então este livro aqui, que é da teoria de Gardner, né? As múltiplas inteligências, vai contar as experiências que ele fez em Harvard a partir de 1968 e vai mostrar múltiplas possibilidades. Com certeza a experiência dele vem ser uma referência para nós do que ele chama de processofólio, não portfólio, processofólio, quer dizer, onde ele mostra como se desencadeia um processo de aprendizagem usando portfólios de trabalho. Então passa a ser uma referência no estudo, né? Então, a gente pensar que quando a gente avalia por múltiplas possibilidades. Então, o que a gente tem de livros, outros livros que podem ser referência, nós temos o livro da Benigna Vilas Boas, uma referência no Brasil sobre o tema, Portfólio, Avaliação e Projeto Político e Trabalho Pedagógico, um livro lançado em 2004, né? Depois ela lançou um livro que fala de avaliação e práticas pedagógicas. Aqui também tem noções importantes sobre práticas inovadoras. E aqui eu importei esse livro, que na verdade nós não tínhamos no Brasil, mas ele está traduzido aqui, Conhecer, Aprender e Avaliar. E aqui tem alguns artigos que fala sobre o portfólio usado em Portugal, né? Nós temos referências lá. Este livro aqui é também interessante para se ter, né? Aqui outro livro da Benigna, um livro lançado ano retrasado, Avaliação Formativa e Práticas Inovadoras. Um livro, né, em inglês, que é de seu Jim, onde ele vai falar sobre aprendendo sobre portfólio, né? Outros livros que eu acho importante e que eu faço uma comunhão de ideias é a questão dos projetos de trabalho. Então, eu penso que para trabalhar diferente, a gente precisa explorar o projeto de trabalho na sala de aula. E quando você trabalha com projeto de trabalho, precisa mudar a avaliação. Não dá para pensar a avaliação apenas por meio de prova, a não ser que você faça a prova operatória, como a gente já tem uma videoaula sobre isso. Então, o projeto de trabalho ele requer uma apresentação, uma culminância
de vários estilos de registros diferenciados. Então, o portfólio acaba sendo um privilégio de instrumento a ser usado. Então, quem que vai falar disso? Fernando Hernandes. Aqui, a gente tem a organização de currículo por projetos de trabalho, então ele passa a ser uma referência para esse tipo de discussão, né? Além disso, eu também uso o Philippe Pernot. Philippe Pernot, ele fala da pedagogia diferenciada, que é o que dá a possibilidade de a gente pensar uma lógica avaliativa numa perspectiva mais abrangente. Então, digamos que você vai fazer um formulário de avaliação cumulativa. Você pode acompanhar essa discussão tanto no livro da Benigna quanto na minha tese, desse formulário de avaliação. Então você precisa ter o seu planejamento e o seu formulário de o que você vai ter como avaliação. Digamos que você faça a observação no caso da geografia lá no seu portfólio, né? Das estruturas arquitetônicas da cidade, seja um componente do seu portfólio. Ou lá nas ciências, você quer fazer um álbum de fotografia sobre reciclagem. Digamos que na sua escola tem um projeto sobre a paz, então esse será um outro item do seu portfólio. Digamos que você queira fazer uma entrevista, ensinar os alunos o componente da entrevista sobre o Dia dos Professores, e essa entrevista vai entrar lá no aspecto da linguagem. Então, você uma outra questão que vai compor o seu portfólio. Digamos que esteja no período eleitoral e vocês queiram fazer um seminário sobre as eleições, também abordando, que pode entrar dentro lá no seu portfólio sobre linguagem. Digamos que no trabalho corporal você queira discutir sobre sobre as brincadeiras, né? As brincadeiras, e você escolhe um tipo de brincadeira muito que as crianças muito gostam, por exemplo, a dança das cadeiras, e aí na linguagem corporal. E digamos que na matemática você queira incluir a análise das 4 operações. Então nós temos aí a questão da linguagem matemática. Digamos que no nível da estética, das artes, vocês queiram analisar a questão dos filmes, e tem um filme de animação e os meninos vão ser instigados a fazer um vídeo de animação. Então eu criei aqui um hall de possibilidades que você pode estar colocando como prioridades, que vão compor o seu portfólio ao longo de 3 meses, ao longo de 6 meses. Então, a observação de uma parte da arquitetura da cidade, o álbum de fotografia da ciência reciclada, o comentário sobre o projeto que vocês vão fazer, sobre o projeto de paz, uma entrevista com o professor, o seminário sobre eleição, uma brincadeira realizada, no caso das cadeiras, a questão das 4 operações em análise, aí você precisa destrinchar na matemática, e a questão da estética pelas artes, a criação de vídeos de animação, onde eles vão... Olha, muita coisa. Mas para isso precisa, em cada atividade, pensar que eles vão ter um tempo para entregar, você de corrigir, você de reentregar, você corrige novamente. Então, é algo que demanda tempo, disponibilidade, mas que realmente leva ao processo de aprender. Sempre pensando que, após cada processo concluído dessa observação, do álbum de fotografia, do comentário do projeto, ele deve conter uma autoavaliação desse estudante. Então, de novo, lembro, leia a minha dissertação e leia o livro da Benigna Vilas Boas, que vocês vão ter a noção exata da importância da autoavaliação. Na próxima videoaula eu vou falar sobre a autoavaliação. Então vocês precisam ver essas videoaulas para entender essa comunhão do portfólio com a autoavaliação, certo? E aí, vocês também podem incluir esse formulário cumulativo de atividades que vão compor o portfólio, um trabalho escolhido pelo próprio estudante, que ele participa dessa eleição, né? Então aqui, o que a gente pode pensar é que a gente tem os registros significativos para avaliação. Nós saímos
da questão de não ter apenas as provas como procedimentos de avaliação, mas toda a experiência de ensino passa a ser tida como experiência de aprendizagem. E cada atividade realizada vai permitir ao professor refletir sistematicamente sobre os avanços e dificuldades do estudante, da turma e da necessidade de rever e redefinir a sua prática pedagógica. E todas as produções nesse sentido são consideradas registros significativos e representativos de respostas às questões propostas. Então, nada se perde, tudo se aproveita. Então, o portfólio ele é uma informação do conhecimento e dos processos e resultados da aprendizagem. Isso tudo é muito importante porque servirá de informações para o nosso projeto. Não nesse sentido, a avaliação por meio de portfólio tida nessa concepção, ela está situada numa perspectiva que enfatiza o processo. Nós compreendemos os aspectos envolvidos na aprendizagem do desenvolvimento humano e ressignifica o produto, porque ela valoriza e qualifica os resultados. Então, nesse sentido, este tipo de avaliação, prevista dessa maneira, ela deve ser contínua, quer dizer, ela é permanente, me entrega uma versão, me entrega outra, a gente vai revendo, observando o desenvolvimento e os avanços das crianças. É dinâmica, porque utiliza diferentes instrumentos de avaliação. É investigativa, porque visa levantar e mapear os dados para compreensão do processo de aprendizagem do aluno e oferece subsídios para que o educador reflita sobre a prática pedagógica que quer realizar. Então, é dinâmica, ela é processual, né? Ela é processual porque é no processo, ela é contínua, permanentemente, é dinâmica porque utiliza vários tipos de registro, investigativa porque usa diferentes dados e leva o sujeito a participar e a buscar o conhecimento. Então, nesse eixo, o trabalho do conhecimento feito pelo aluno, ele constitui-se problematização do conhecimento, na sistematização dos seus saberes, na sistematização do saber do aluno e do professor, na sistematização de diferentes registros e valoriza vivências culturais e diferentes linguagens vividas no processo. Então, ela, nesse sentido, ela ocorre durante o desenrolar do processo, considerando todas as formas de participação do aluno durante a série ou do ciclo, né? Então, quais são as formas de avaliação? Nós podemos ter instrumentos avaliativos individuais ou coletivos. Por exemplo, quando você vai criar lá o vídeo de animação, esse vídeo não vai ser individual, vai ser criado coletivamente. Quando você vai fazer um álbum de reciclagem, né, como está colocado lá, ele também não precisa ser um projeto individual. Quando você faz um seminário, a participação é individual, mas exige o olhar coletivo. Então,